Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos aqui, podendo compartilhar a mensagem de Cristo, glórias a Deus porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado a cada instante, saiba você ou não, mas Ele cuida de você. É Ele que está interessado na nossa vida, na vida que verdadeiramente Cristo Ele conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você com o título de 100 fórmulas. 100 fórmulas. Para isso eu quero ler Romanos 8, versículo de número 11, que o apóstolo Paulo diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando a gente observa a vida de Jesus Cristo, quando você observa, quando nós temos essa oportunidade, devemos procurar todos os dias observar a vida de Jesus Cristo através dos evangelhos, nós vemos que ele tinha tudo para viver debaixo de um estresse. Talvez ele tinha todas as possibilidades de viver doente, de viver fraco, de viver uma vida desanimada, uma vida estressante. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, às vezes, Jesus Cristo diz que às vezes passava o dia curando enfermos. A trajetória dele era uma trajetória bem, assim, bem, como eu digo, a agenda dele durante o dia era bem cheia, bem recheada, com tantas situações adversas que ele se deparava. Teve momentos onde que ele falou para os discípulos que eles não tinham, chegou um momento que eles não tinham nem tempo para parar para fazer uma refeição. Quero dizer o quê? Se eles não tinham tempo para parar para uma refeição é porque a vida estava bem corrida naquele dia. Corrida no sentido de estar fazendo a obra de Deus, de estar curando pessoas, de estar libertando cativos, de estar libertando oprimidos, de estar ali fazendo o quê? Gerando vida nas pessoas que tinham perdido o sentido de viver. Então Jesus ele se deparava com todas as situações que a gente possa imaginar todos os dias. As pessoas, quando ouviam falar de Jesus, sabiam que ele estava em determinada região. Imagina, vinham milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas que vinham ao encontro dele e todas elas vinham, todas elas porque tinham um problema, tinham uma necessidade. E elas vinham porque elas ouviam falar do que Jesus ele fazia. Então, a gente pode ver que Jesus Cristo, ele passava muito tempo em prol das pessoas, e às vezes tinha pouco tempo, às vezes até para dormir. Até para dormir ele tinha pouco tempo por causa da demanda das pessoas, mas ele não descansava, porque, no entanto, ele nunca se esquivou. Ele nunca, tipo assim, vou dar uma desculpa agora e não vou atender essa ou aquela pessoa, não. Bem pelo contrário, por isso ele talvez tinha pouco tempo para descansar, pouco tempo que ele tirou para ele pessoalmente, mas o foco dele sempre era as vidas, sempre era as pessoas, sempre suprir a necessidade na vida das pessoas. Então, humanamente falando, Jesus Cristo ele tinha tudo para ter um infarto, se a gente olhar humanamente falando, mas a Bíblia diz que ele se fortalecia, ele se fortalecia na força do próprio Pai, na força do próprio Deus, e que a cada dia ele era renovado. Todos os dias havia uma renovação sobre a vida de Jesus, porque a força que ele tinha, onde ele se apoiava, a força que o renovava, vinha do próprio Pai. A dependência dele, no sentido, era do próprio Deus renovando. Então, Jesus nunca teve uma crise de doença, porque o Espírito do Pai agia nele. O próprio Espírito do Pai agia nele. Então, e esse Espírito que agia em Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, o próprio Espírito que agia em Jesus Cristo, ele age em nós. Veja que algo maravilhoso, algo poderoso. Muitos não se alegram com isso, muitos não valorizam, e ele fala que assim, que o mesmo Espírito, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ouça, não está falando de qualquer Espírito, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em vocês. Meu Deus, se nós entendermos, se eu decidir, eu quero entender esse texto, quanta coisa vai mudar na nossa vida.
Saber que não nada mais, nada menos é o Espírito do próprio Deus que ressuscitou Cristo. Quando Cristo esteve morto, aquele período ali, aquelas horas, o próprio Espírito de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo habita em nós. E Ele habita em você. Sim, mas pastor, Ele habita em você. Se você crê em Cristo Jesus, se você tem Ele como Senhor e Salvador, Ele habita em você. Pastor, mas Ele habita em você. E se Ele habita em nós, como diz o texto, que assim, Ele também vai dar vida. Ouça, Ele vai dar vida aos nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Ele dá vida. Ele não tira a vida, Ele não gera doença, Ele não gera dor, não gera sofrimento, não gera angústia, não gera desânimo, não gera pânico, não gera medo. Ele dá vida, vida e vida abundante, vida abundante. Então, ouça, entenda algo nesse tempo que nós estamos conversando aqui, entenda uma coisa, a mesma unção que Jesus Cristo tinha de saúde divina, nós também temos. A mesma unção de saúde que estava sobre Jesus está sobre a nossa vida. Jesus pagou o preço não somente para que nós fôssemos curados de toda a enfermidade. Ele não pagou um preço altíssimo só para que a gente fosse curado, não, bem pelo contrário, mas para que a gente possa viver em saúde plena todos os dias da nossa vida, todos os dias, todos os dias. Pastor, mas eu vivo doente. Talvez você não conheça essa verdade. Pastor, o que eu devo fazer? Declarar Isaías 53, versículo 4, versículo 5, você pode ler lá, 1 Pedro 2, versículo 24, você também pode ver e declarar certamente, como Jesus diz, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele foi transpassado, Ele sofreu por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas feridas, sobre os seus sofrimentos, nós fomos sarados. Então, medite nesses versículos, fale sobre esses versículos, declare esses versículos todos os dias. Se você tem alguma doença, alguma enfermidade, declare, pela obra de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, eu sou sarado, eu sou sarada, eu sou curado, eu sou curada. Pastor, mas essa doença, pastor, e essa doença, pastor, é uma doença nova, não importa se ela é nova para a medicina, para a ciência, ela já foi cravada no corpo de Cristo há 2020 anos atrás. Há 2020 anos atrás, ela já foi cravada. Cada chibatada que Jesus levou sobre si, Ele levou as doenças. Então, todas as doenças que o universo possam ainda surgir, todas elas já foram sobre o corpo de Cristo. Quer dizer o quê? Se foi sobre o corpo dele, não precisa estar em mim. Então, o mesmo Espírito que ressuscita Cristo nos dá vida nos nossos corpos. Então, se você sofre com alguma dor, uma enfermidade, saiba que esse Espírito que ressuscitou a Cristo, ele habita em você e que vai gerar vida em você. Pastor, eu tenho uma dor no meu braço, na minha cabeça, em algum órgão. Ele veio para gerar vida nesse órgão, vida nesse braço, vida nessa perna, vida nessa coluna, vida nesse cérebro. É isso que a palavra está dizendo aqui. Então, nós precisamos, nós não podemos olhar para as doenças, olhar para as circunstâncias e achar que isso é normal. Não. O normal é nós permitirmos, o normal é nós assumirmos quem nós temos e declarar: ei, Espírito, o mesmo que você que ressuscitou Cristo habita em mim. Então, essa doença não faz parte da minha vida, essa dor não faz parte da minha vida, essa angústia não faz parte da minha vida. Então, eu devo olhar sempre focado nessa palavra e receber isso. Receber com o sentido de viver ela, de colocar em prática aquilo que já é meu por direito. Amém? Quero deixar essa mensagem para você e incentivar você, se nesse momento, se você tem alguma dor, alguma enfermidade, alguma situação, talvez nem é física, mas é emocional, talvez área financeira, enfim, não sei qual a área que de repente você possa estar esperando um milagre, mas saiba que, imagina,
Pastor, eu acho que isso é difícil, pastor. E o que você acha de ressuscitar Cristo dentre os mortos? Algo que aquele que ressuscitou, estava morto e está vivo hoje. Então, esse que ressuscitou, ele habita em você. Será que uma dor, será que uma enfermidade, será que uma escassez, alguma falta, será que é algo grande para ele? Para aquele que ressuscitou o próprio Filho? Eu creio que não. Então, se ele fez isso, ele fará coisas ainda maiores também na sua vida. Se você crê e você permitiu, eu quero orar por você e liberar que esse poder se manifeste na sua vida agora, nesse exato momento. Não importa o diagnóstico médico, não importa quanto tempo você tem sofrido, o que importa é que Ele já fez por você e Ele vai se manifestar na sua vida nesse momento. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim, habita no meu irmão, habita na minha irmã, Senhor, habita nesse que está me ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, e o mesmo Espírito que ressuscitou nos dará vida nos nossos corpos mortais. Então, eu declaro em nome de Jesus Cristo agora, se alguém enfermo que está recebendo, ouvindo essa palavra, ele receba saúde plena agora, tanto física como emocional. Pai, se alguém está sofrendo com enxaqueca, eu quero declarar agora, essa enxaqueca não existe mais, não fará mais parte dessa vida, em nome de Jesus. Se alguém está com os pulmões atrofiados agora, Pai, eu torno esses pulmões agora novamente próprios, totalmente limpos agora, totalmente sem impedimentos algum, papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro saúde plena nos pulmões. Se alguém com algum problema de visão, de audição, papai, eu libero saúde plena agora nesses olhos, saúde plena nesses ouvidos agora, Pai, em nome de Jesus. Se alguém com problema cardíaco, respiratório, ele receba saúde plena agora, em nome de Jesus Cristo, no fígado, no pâncreas, ó Pai, seja lá a parte urinária, bexiga, papai, em nome de Jesus Cristo, estomacal, Pai, eu declaro saúde plena agora. Se alguém com algum tumor, algum linfoma agora, Pai, em nome de Jesus, desaparecendo agora esse tumor, esse caroço, Papai, em nome de Jesus, agora seja na tireoide, seja nos seios, Pai, seja qual parte do corpo onde existe algum nódulo, eu desfaço agora, Pai, eu anulo ele agora, Pai, em nome de Jesus, com a saúde plena que Cristo conquistou na cruz do Calvário, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você crê, receba. Comece a se alegrar já pelo milagre na sua vida. Um grande abraço para você, para a sua família. Permaneçam abençoados. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Compartilhe essa mensagem para a honra e glória do Teu nome do Senhor Jesus. Amém.